hoje a gente tem uma entrevistada muito especial que aplicou o método, né? Boa Oi, Clara, noite. tudo bem? Muito obrigada Bem? pelo seu tempo, por estar aqui com Imagina, a imagina, eu que agradeço o gente. convite. Que bom. Ai, Eu vi que tá tá frio friozinho, aí. Da aqui é onde que super você tá quente. Eu falando? moro atualmente em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mas deu uma boa esfriada, viu? É, hoje aqui também tá meio esquisito, tá bem abafado, frio, uma hora tá calor, uma É, hora tá frio, tá meio não, mas confuso, né? chuvinha e frio. E conta um pouco para quem não te conhece, que tá aqui, como você me conheceu, qual que é a sua especialidade, e a gente vai começar e pode Tá, falar, Jô? ficar à vontade, falar o que você Eu quiser sou agora. alergista imunologista, Nanda. E aí, assim, eu te conheci num momento muito crucial, assim, muito. Eu tava fazendo uma mudança de cidade pra cá, né? Eu tava com uma bebê pequena, tava reestruturando tudo, assim, porque eu era cooperada, eu era de uma cooperativa grande lá na outra cidade que eu morava. E aí eu falei, gente, eu preciso pensar o que eu vou fazer, né? Uma cidade nova, tudo. Então foi muito, assim, um momento muito crítico, né? E aí eu acabei caindo no seu perfil, comecei a assistir o conteúdo. Logo em seguida que eu conheci seu perfil, já, acho que já estava sendo os aquecimentos da Semana Fatura e Dobro. Aí eu assistia todos os dias, assim, não conseguia ver ao vivo, mas eu fui assistindo todas. Eu falei, gente, começou a fazer muito sentido as coisas para mim, assim, porque eu acho, Nanda, que você tem. Assim, eu já vinha tentando mudar algumas coisas na minha mentalidade, sabe? Eu já tinha feito outros cursos, até com outros profissionais, só que eram profissionais de saúde. Então, eu acho que o seu olhar, a sua ótica, assim, como paciente, né? Isso faz muita diferença, assim. Então, eu acho que isso que me chamou a atenção, assim, inicialmente, na questão da mentalidade. E aí as coisas começaram a fazer muito sentido, porque não era aquele senso comum que a gente costuma ouvir, né? Que é o marketing, aquela coisa de sempre que todo mundo já tá, né, cansado de ouvir. E aí começou a fazer muito sentido. Eu falei, vou assistir a semana também, né? E assisti a semana. E aí, nossa, tá. Lembra qual aula que foi que te mais, assim, te impactou? A gente tem uma ideia Sim. de que é a maioria, mas eu sempre Ai, faço essa pergunta de deixa eu ver, curiosidade Nanda, mesmo. se eu consigo te falar alguma. Eu não sei, não conseguiria citar uma em específico, mas eu acho que foi a forma, sabe? Como você exemplificava as coisas, né? Coisas práticas, coisas do dia a dia, assim, que foi fazendo sentido. Acho que uma das coisas foi isso, assim, de que você não precisava fazer marketing, ficar só, que a gente tem aquela ideia de que tem que ficar aqui no Instagram, a gente, né? É o que se fala hoje em dia, praticamente, né? Que a gente só tem que ficar aqui fazendo conteúdo, tem que fazer. Tem que ter agência de marketing, é isso que a gente ouve no geral, assim, até de colegas e tudo. Então, eu acho que várias Uhum. coisas foram me alertando, assim, e acho que foi me trazendo, assim, para uma outra perspectiva e que começou a encaixar com o que eu, assim, buscava, né, eu acho. Então, eu acho que isso daí me encantou, assim, e aí me fez querer fazer o curso também depois, né? Mas aí, assim, foi uma decisão difícil, porque eu tava naquela, né, mudando, não ia conseguir implementar tão rápido, assim, tão imediatamente as coisas, né? Minha filhinha tava pequena, não ia voltar imediatamente. Mas aí foi muito bom, porque eu tive um tempo. Quantos Quando eu meses mudei, ela ela tava com um tinha? mês. Um mês quando eu me mudei. Um Então, a mês! Nossa, gente acho que você veio. bateu o Eu vim recorde, por então, causa do agora. trabalho Mais que a do doutora meu marido, Letícia. na verdade, que ele também é médico, mas ele é Não. anestesista, então fica mais no hospital e tudo. E aí, assim, lá eu tava relativamente estruturada. Então, assim, eu vim por causa dele. Mas aí, né, que entra aquele, né? Porque assim, tava estruturada, mas de uma forma que não. Ele brincava, né? Você trabalha e você não tem retorno, né? Então, assim, eu trabalhava bem, já Nossa. estava no consultório lá, nessa cidade eu já estava há 5 anos com um consultório bom, tinha agenda cheia, tudo, mas eu não tinha retorno, né? Então, que é o que acho que a maioria dos colegas aí passam também no começo, ou quem ainda não fez uma mudança assim, de vida mesmo, né? Então, aí a gente. Então, foi um momento muito bom para fazer essa mudança, né? Porque eu recomecei.
Engraçado você falar isso, porque geralmente é o que as pessoas acham, né? Exatamente o contrário. Ai, não vou fazer agora, eu não vou mudar agora, porque eu tô mudando de cidade, eu não vou ter como implementar, eu não vou ter. E elas ficam nesse looping, né? Com elas mesmas. Então você tá falando exatamente o Sim. contrário do que eu mais É, ouço. porque Então, aí poxa, que bom. foi a chave, assim, para eu Teve falar, como eu vou coragem. começar nessa cidade nova, né? Então, é uma cidade que ninguém me conhece, não tenho, assim, tudo bem, meu marido é médico, mas assim, ele não tem nada de ambulatório que poderia ter alguma encaminhamento, alguém que ele conhecesse para, né? Não ia ter meio que uma estratégia muito por esse caminho, assim. Eu tinha que fazer alguma mudança mesmo, né? E realmente eu não estava tendo um retorno financeiro. E isso, assim, a gente se doa. Por um tempo a gente tá naquela coisa, né? Ah, vamos legal, eu trabalho para ajudar, tudo bem, isso aqui, né, não paga conta, essas coisas, né? Então aí você começa a ficar frustrado, porque tinha um trabalho que eu me dedicava mesmo, assim, assim, eu considero que era um trabalho de plano que era diferenciado. Então, assim, minha consulta ela durava para um plano 45 minutos, então, assim, e aí, assim, Nossa. eu dava um número de celular para eles entrarem em contato, tirar dúvidas. Então, assim, eu me dedicava. E aí, no Nossa, começo, sim. né, você vai, mas aí você começa a falar, poxa, também não dá, né? Temos que fazer alguma coisa para mudar isso. E talvez, eu não sei, talvez se eu tivesse ficado lá, não sei se eu ia tomar essa decisão de sair da cooperativa assim tão cedo, né? Eu não sei se eu sairia ou não. A gente não sabe, mas eu acho que foi um momento muito bom para fazer essa mudança, essa transformação, assim, porque comecei a fazer tudo de uma forma diferente, né? Então foi bom. E já com uma bagagem, né? De eu já tinha Que lá. você já tinha, porque Eu... você já tinha experiência isso em outra cidade. Agora, a pergunta que eu tô Hum, me coçando para te fazer. Porque uhum, todo mundo pergunta todo dia. Mas que maluquice, se você fala para a gente não fazer anúncio online, se você fala para a gente não fazer post nas redes sociais, como que eu consigo captar pacientes? Então, como é que você conseguiu hoje ter paciente, fazer essa transição? Se você mudou de uma uhum. cidade, se você tinha uma filha pequena, você começou do zero em outra cidade. Explica um pouco como foi essa experiência e explica um pouco como é que é, Tá. porque as pessoas duvidam que dá certo Não, o método toda hora quando eu a falo gente isso. fica mesmo, a gente fica assim, meu Deus, da onde vai, como as coisas vão acontecer, né? Mas, ó, eu tô no caminho ainda, né? Não considero ainda que eu tô onde eu queria, onde eu planejo, onde eu almejo, né? Eu tô no caminho, mas assim, Lógico. funciona, porque assim, você implementando as coisas, né? Você dando espaço para as coisas acontecerem, então pensando como você vai fazer, tendo, né, o local do atendimento, dando os primeiros passos, né? Aquela coisa de começar a fazer. Os pacientes que acabaram chegando em mim, tudo bem que tem a questão da especialidade, que não tem tanta gente fazendo, mas tem pessoas muito boas aqui e muita gente que atende esses planos grandes daqui também. Inclusive, tem até amiga minha, que é conhecida, que atende aqui, que pessoas boas. Quando as pessoas acabam entrando, né, conhecendo o trabalho, eu acho que começam as indicações, né? Porque foi o que aconteceu, na verdade, o que está acontecendo, né? Devagarzinho, mas rápido perto do que de alguém que mudou e está em uma cidade nova, né? Então, assim, acho que foi isso. Foi de uma forma bem de conhecerem o trabalho e procurarem a especialidade, e aí saber que eu tô atendendo ali, e aí um indica e vai, gosta, e aí a maneira como a gente também se posiciona, que você ensina, e a forma de todo o diferencial que a gente vai fazendo nos atendimentos, que assim, uma parte, com certeza, assim, eu já tinha, né, que essa atenção, mas isso também é muito legal, assim, do que você fala, Nanda, assim, essa questão de você voltar para a essência do que é a medicina mesmo, de ouvir o paciente, né, dar atenção. Gente, você não ouve ninguém falando essas coisas, assim, as pessoas só querem, né, Não? gente, Porque para não mim é, isso é é uma. a essência, né, é o óbvio, é o, assim, o básico, é o simples, né, Sim. sem isso não tem como ter o resto, né, mas você fala muito disso e acho que essas coisas que vão fazendo sentido e é o verdadeiro, né? Porque e sustenta, né? Que não é aquela coisa só de fachada, de marketing, de só
né, vão fazer para parecer uma coisa, né? Então é uma coisa que tem conteúdo, tem uma coisa que tem sustentabilidade, tem verdade, né? Então as coisas vão acontecendo, as pessoas percebem, né? Os pacientes, eles... Quem está procurando uma coisa, um atendimento, um tratamento, que assim, uma coisa é você querer resolver um problema ali rápido, que você não tem muito preocupado, é só para ali uma... Né? Daí às vezes a pessoa realmente vai acabar usando o plano, porque tá pagando também. Também tem esse tipo de demanda, né? Existe todos os tipos de demanda. Mas tem aquelas pessoas que estão querendo um médico que esteja ali acompanhando, que esteja dedicado no caso dela, que ouça, que tudo, né? Todo esse acolhimento, esse diferencial de você ter o acesso ao médico com todas os limites de cada um, né? Mas ter um atendimento diferenciado, né? Que é o que acho que as pessoas hoje estão cada vez mais buscando, né? Exatamente. Conta um pouco pra gente, que eles não sabem, mas eu sei que você teve uma jornada muito diferente. Que você acompanhou lá toda semana Fatura o Dobro, você acompanhou lá todo, né, o aquecimento, e aí chegou na hora de implementar o método, você demorou um tempo até começar a implementar. Como é que foi isso? E quando você... Por que você deu esse clique, você começou a implementar? E quando que você começou? Como que foram os resultados na hora que você começou a implementar? Porque teve um delay aí. Demorou porque justamente por isso que eu tava com a minha pequena, né? E aí, assim, eu até então nem tinha um local de atendimento aqui, né? Então eu comecei com algumas coisas online que eu já fazia um pouquinho, né? Mas quando eu mudei, naturalmente isso se manteve, né? Só que de uma outra forma, né? Desde o online eu já comecei a valorizar de uma forma diferente, né? E aí aos pouquinhos, aí depois fui atender por um curto período numa clínica de uma conhecida, né? Sublocava a sala, mas isso durou pouco tempo e logo eu já fui dar o outro passo, assim, de alguns meses, né? Desde do que eu me inscrevi no curso até implementar mesmo, mas relativamente rápido, porque aí eu já fui ver um local e eu falo assim rápido porque dentro de uma cidade nova que você dá medo, né? Você fala, poxa, condições mais adversas, no local, né? Então tem todo esse medo que dá, né? Mas aí eu dei esse passo e aí lá que eu tô conseguindo, né? Realmente implementar mais coisas, né? Como a questão do Health Plan, né? Que a gente... Que isso que foi uma parte que demorou mesmo para eu conseguir. Falei dele ontem, na aula de ontem. Então demorou um pouquinho para eu conseguir implementar isso, mas logo que eu já consegui... É até bom, né, ter um tempo, de certa forma, no meu caso, porque eu consegui ir planejando algumas coisas e pensando, né, em algumas... em alguns detalhes, assim, mas... E aí... Você tinha alguém que passava o preço antes e aí você começou a usar o Health Plan e você começou a passar? Ou foi, Não, Nanda, tipo, olha, orgânico para você? Engraçado, eu passava... Na outra cidade que eu atendia, eu já passava. Só que, assim, eu passava por falta de opção, total, assim. Porque lá tinha uma secretária que, na verdade, não era minha, era da clínica. E não tinha como eu, assim, treinar e nem... Não ia ter essa possibilidade, assim, dela fazer, né? Mas o que eu pensava na minha cabeça? Gente, primeiro momento que eu tiver possibilidade, oportunidade, eu vou ter alguém para passar para mim, que eu detestava, eu achava péssimo. Detestava, eu Secretário achava que eu não conseguia e eu fazia de uma forma totalmente insegura, assim. Então eu odiava. Aí eu entendi com a sua aula super assim, a importância realmente. E fez todo sentido. Eu falei, gente, como que alguém vai passar que não entende nada do tratamento que eu tô falando aqui? Não, nada a ver, não tem como. Então, assim, e aí quando eu comecei a fazer aqui, agora eu faço e de uma forma totalmente diferente, né? Eu faço com segurança, com autoridade naquilo ali, né?
total controle ali daquilo que eu tô falando, né? Então foi natural, assim. Não tive nenhuma ainda negativa. Não foram tantos ainda que eu tive a oportunidade de apresentar, mas assim, todos que eu apresentei, todas as pessoas não tiveram nenhuma, assim, objeção, nada. Foi muito incrível, assim. Você nem treinou não, eu ouvi objeções, duas então, frases. Eu ouvi aquelas... duas frases, assim, que eu não me lembro não lembro de ter ouvido. Assim, eu tinha um bom vínculo com os pacientes na outra cidade. Eu sempre tive, as pacientes permaneciam, né? Assim, eu era bem indicada, assim. Mas é aquela coisa, você não sabe até que ponto, se você saísse do plano, as pessoas iriam continuar com você, né? As pessoas gostarem de um atendimento diferenciado pelo plano é uma coisa, né? Agora, quem paga, está disposto a investir naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, é outra coisa. Então, assim, eu ouvi duas frases que me marcaram bastante. Eu não sei se eu já tinha ouvido lá. Uma foi que a paciente falou assim: nossa, esse aqui é o melhor investimento dos últimos tempos, dos meus últimos tempos, no tratamento que ela vai fazer. Esse aqui está sendo... É uma imunoterapia. Tratamento de quê? Conta pra gente. Imunoterapia, que é uma só aquelas vacinas de imunoterapia. alergia, né? Eu não tenho tantos Sim. procedimentos na minha área. Na minha área tem um pouco de alguns testes que a gente faz, né? E o tratamento, um dos que a gente mais costuma trabalhar, assim, é a imunoterapia, que são as vacinas, né? E ela falou assim, nossa, isso daqui é o melhor investimento dos últimos tempos. Pagou feliz, assim. Falou feliz. E a outra, eu acho que eu fui fazer a proposta, né, de todo o tratamento, tudo. Aí ela falou assim, olha... Ao vivo, né? Conta pra eles, por favor, senão eles vão achar que é pra mandar pelo WhatsApp. Não, gente, tem que ser no tete a tete, cara a cara. Mas aqui depois, às vezes, a gente tem algumas conversas no WhatsApp e essa paciente eu já tinha conversado, já tinha falado. E aí depois ela me deu me mandou uma mensagem falando uma outra coisa e ela falou assim, uma outra família, falou assim, a gente confia muito em você, doutora. Qual tratamento você nos falar, a gente vai aceitar. O que você falar, a gente confia muito no que você está falando. Então, o que você falar, a gente tá com você. Então, assim, essas coisas, né? Acho que mostram que realmente você tá ali... criou um vínculo, um respeito, né? É muito legal. Parabéns. É bacana mesmo. Você olhava, assim, alguma das... que eu imagino que eu já deva... que várias pessoas estão assistindo aqui também, que eu causo um desconforto, né? Quando eu falo que você tem que passar preso, não tem essa história de secretária orçamentista, que tem que fazer o health plan, aí não sei o que tal. Se tinha alguma coisa que te travou de começar a implementar, ou que fez você duvidar, será que esse método é isso mesmo? Alguma coisa assim que te prendia, que você pode falar que pode ser também um problema para alguém que está aqui? Do health plan, você fala? Do método no geral. Você pode falar qualquer coisa que você lembre, assim, que deu um clique, ou alguma coisa que você lembra que eu falei que deu algum resultado fora o health plan. Eu acho que de travar, eu acho que muita gente tem essa questão da mentalidade mesmo, sabe, Nanda? Eu acho que essa questão da gente não entender que o paciente ele vai priorizar e vai investir no tratamento, né, conforme ele vê um valor naquilo, né, prioriza aquilo, né, esse público que a gente está pensando, né, no que a gente está querendo como paciente, né, lógico. Então, eu acho que eu vejo muitas pessoas, claro que não são todos, mas eu vejo a maioria, assim, dos meus colegas, a gente tem essa dificuldade na mentalidade, muito, assim, muito mesmo, de travar nisso, assim, acho que é o primeiro ponto mesmo, assim, de você achar que você tem que sempre fazer a coisa meio que por caridade, assim, isso trava muito mesmo. A gente se sente meio que explorando o paciente, sente que tá... sente que tá... tem que trabalhar de graça, né? Sei lá. Isso, acho que essa parte é muito difícil, assim, nos médicos em geral e nos muitos profissionais de saúde, né? Acho que justamente por a gente trabalhar com uma área sensível, né? Ali, uma área... Eu acho que isso é uma coisa. Agora, de implementar...
Eu acho que é porque a gente ouve muita coisa diferente, né? Acho que a gente tem muito na cultural já isso nos últimos anos, assim, de que a gente precisa muito fazer, colocar a cara aqui nas redes sociais, pagar agência. Eu acho que por isso que a gente fica meio, talvez fique inicialmente balançado. Nossa, mas é isso mesmo, né? Totalmente contrário do que a O gente que ela tá escuta. falando? Talvez mais isso, assim. E a dificuldade de implementar a questão da valorizar seu horário. Ai, tem tantas coisas. Acho que estão. Tem que ir mudando mesmo, Imagina. muita coisa. Você tem alguma noção, você metrificou isso, de quanto tempo demorou para você assistir todas as aulas? Como que você se organizou com uma bebê pequena? Como é que foi para você assistir? Cada pessoa conta uma história que eu sempre passo mal de rir. Uma vê no carro, outra não sei o quê, outro vê nos plantões. Como é que você fez para assistir foi as muito aulas? rápido, Quanto tempo foi muito demorou? rápido. Até porque eu acho que é bem legal que o método vocês também estimulam, né? Que a gente consiga estar em dia com o curso, porque isso faz parte, né? Você conseguindo ver o conteúdo, você vai realmente se animando a fazer as coisas e vai conseguindo. Por mais que no meu caso eu demorei para implementar algumas coisas, mas muita coisa já estava ali fazendo diferença. Mesmo que eu não estivesse colocando tudo em prática, o que eu já estava colocando em prática já estava fazendo diferença. Então, as coisas, mesmo ali no online, ou depois quando eu comecei, eu cheguei até a atender alguns pacientes domiciliares, e depois na outra clínica. Então, foram coisas que eu já fui agregando, né? Lógico que eu sou meio assim, eu quero fazer tudo, né? Então, então eu tinha ansiedade de colocar a mão na massa com as outras coisas também. Mas só o que eu já fui fazendo já foi dando resultado. E eu vi muito rápido o que eu fazia. Eu ia ouvindo, né, assim, mesmo que estivesse com as crianças, ou às vezes no caminho, tudo. Depois eu fazia algumas anotações, assim, no próprio celular, no WhatsApp, onde eu tivesse, assim, mesmo. E depois eu fui passando para um arquivo que eu fiz, assim, no Word. Mas eu ia anotando algumas coisas chaves, assim, que eu achava, no celular mesmo, porque não dava tempo de eu parar. É o que eu gostaria de fazer, né? Eu Sentar faço isso também, meu eu bloco, gostaria de o sentar com bloco um de caderno, notas. ficar Eu paradinha também. ali, mas na minha realidade ele não deu. Na verdade, eu assisti mais de uma vez já, né? Mas, assim, algumas aulas até bem mais. Mas, assim, eu fui tentando fazer isso para ver logo e para ir sedimentando, né? E aí eu ia anotando, então eu tenho as minhas anotaçõezinhas também, que me ajudam. Quanto tempo que você viu diferença e quanto que você já viu diferença no seu faturamento? Como é que foi desde que você começou a Não, assim, implementar? eu vi Enfim. muito rápido, né? Na verdade, a diferença é que como eu fui... assim, eu trabalho muito pouco, né, Nanda, hoje em dia, porque eu tô com duas crianças pequenas. Então, assim, tem essa pequena e tem eu tenho um outro menino. Então, assim, Que bom, então eu o trabalho muito objetivo é esse, é pouco. trabalhar O menos e objetivo é faturar o dobro. conforme eles forem crescendo também, é o tempo de eu ir também ficando, né, vou conseguindo até ir crescendo também, né? Então as duas coisas vão caminhar meio que juntas. E eu Ótimo. acho que se não fosse assim, talvez eu já tivesse em outro patamar, com certeza, né? Porque daí eu já ia acelerar, né? Só que eu tô com essa demanda deles também, e aí eu tô trabalhando pouco, e então eu são poucos horários, mas assim, a minha hora já tá, vixe, triplicou, talvez. Acho que nossa, Sério, com certeza, assim. Então, de paciente, porque eu não entendi, de eu pacientes ou de não faturamento? tô colocando muitos horários de atendimento por conta deles, da rotina nova Ótimo. daqui e tudo, né? Então, assim, eu falo do faturamento no geral, né? Mas a minha hora, né, do que eu tinha antes de me mudar para cá e fazer todas as mudanças e ter o curso e tudo, já aumentou muito, assim, tá muito melhor, muito melhor. Tanto que eu consigo, trabalhando muito menos,
mesmo muito mais do que antes, né? Então, do que Porque você na minha outra cidade. Então, isso é muito bom. Maravilhoso. E parabéns por estar Então, podendo isso, curtir, eu tô com né? eles, assim, a gente tá nessa fase agora, né? E aí, logo mais, vamos aumentando, porque eu gosto muito, né? E essa demanda também tá aumentando, então a gente também acaba, eu tô precisando já aumentar horários e tudo, né? Então, isso também naturalmente vai acontecendo e a gente vai precisando ajustar tudo, né? Aumentando o valor da o consulta, posicionamento, exatamente. né? Tudo isso já vai melhorando, realmente. Ah, então eu tô super. Eu fico. Era muito importante eu te falar uma coisa, aliás. Eu fico muito feliz com esses resultados. A gente fica super emocionado, né? A gente recebe, tem muito, né? Depoimento, vídeo, enfim, a gente fez aquela brincadeira dos super comprometidos e foi, né, impressionante, assim, como todo mundo entra na gincana, na brincadeira e deu resultado para todo mundo. Agora, uma coisa que eu fiquei muito chocada é que o curso que você assistiu, essas aulas que você assistiu, eu gravei quando eu tive meus primeiros alunos, né? Então, mesmo você que assistiu depois, assim, eu não tinha, né, essa inteligência coletiva que a gente tem hoje de mais de 900 consultórios. Aí eu lembro que quando a Lê foi lá para os Estados Unidos, eu comecei a rever algumas aulas que eu regravei tudo, né? Eu regravei todos os módulos, a gente mudou a ordem. O módulo de mentalidade, então, nossa, eu adicionei muita coisa, que é esse que vocês mais falavam, sempre alguém fala nas lives ou numa entrevista, fala a mentalidade. Então, eu adicionei muita coisa. E, cara, quando eu vi, assim, essas aulas, eu falei, gente, como é que eles tiveram resultado com isso? Porque, assim, é óbvio que o pior crítico é a gente de nós mesmos, né? Eu falei, mas não fala isso, não fala aquilo que tá nas dúvidas, não fala não sei o que, tipo, várias coisas que aconteceram, sabe, durante o ano inteiro. Então, tem essa surpresa agora que os alunos antigos, a gente tem essa versão nova, que já está sendo editada, acho que já foram os primeiros 2 ou 3 módulos, já estão prontos até. E essa versão nova, todos os alunos antigos também vão receber. Então, nossa, se prepara. vou assistir com prazer. Que legal. Tem coisa fazendo ao vivo, tem assim, tem um módulo que tem mais de 1000 imagens de exemplos visuais, assim, é muito... E, obviamente, muito rápido, né? Não é para virar uma coisa que é difícil de vocês, que demora a consumir, mas tem muito exemplo. E tudo de acordo com as dúvidas que vocês mandaram. Centro estético, que assim, eu sei que sim, profissional é uma coisa e pessoal é outra. Mas é tão bizarro que agora o meu gosto pessoal também tá meio que mudando um pouco, sabe? E umas coisas que eu olho e eu falo, gente, como que eu gostava disso, meu Deus do céu? Que coisa! Eu não sei se eu falo desculpas ou que bom. É muito engraçado, assim. Gente, quando você vê, não dá mais pra dizer, né? Tudo se encaixa, assim, porque é o simples, né? O exagerado, aquela coisa... Nossa, é tão alinhado, assim, com tudo que a gente faz, né? Então, assim, faz sentido ali. Então, eu acho que eu tô começando até esse senso estético, eu vou querer ver todas essas imagens aí também, mas eu acho que com o que eu já... o que mais tem imagem é esse módulo. E para homem, agora e para mulher dividido. Porque também reclamavam muito que tinha muito exemplo só de mulher. Então, fiz o módulo inteiro só de homem, muito legal. Entendeu? Mas eu acho que com que a gente já te acompanha, assim, não só do curso, mas também daqui do Instagram, tudo, eu já consegui pegar bastante, assim, referência, assim, do que é, né? O senso estético, high ticket, assim. E aí a gente realmente vai mudando um pouco o gosto. Eu fui em uma clínica essa semana aqui, que a minha dentista mudou, que faz meu Invisalign. Não, você viu aquilo? Eu fiquei louca. Eu falei, gente, esses caras não é possível. Eles me seguem, isso aqui. O que está acontecendo no lugar? Era assim, incrível. Tinha muito pouca coisa que eu mudaria, assim. Mas foi muito chocante ver, né? Porque tem cada coisa mais maluquice. Ainda mais aqui no Rio, que as coisas são mais laid back, aquela mais tranquila. Não é tipo aquela coisa... né, bem mais cheguei que outras cidades, bem mais assim, né, ostentação. Rio é mais uma cidade de praia e tal, mas eu já comecei a ver essas mudanças, exatamente, porque e pra gente paciente faz não, eu jurava que era a seguidora sua. Não, eu fiquei impressionada. Eu tenho que descobrir quem fez a decoração e fez a clínica. Eu falei, eu tenho que ter agora uma clínica assim, eu vou sublocar os espaços e vou abrir uma clínica assim também, que eu adorei, achei incrível. Eu acho que realmente essas coisas, né,
tudo isso em conjunto faz muita diferença, né? Os pacientes realmente... Faz muita. Você tem algum recado, alguma coisa, um aviso que você daria para quem está assistindo a Semana Fatura em Dobro, para quem assistiu o aquecimento? A gente tem muitos super comprometidos que estão assistindo tudo. Alguma coisa que você falaria que você gostaria que tivessem te falado Ai, quando gente, você estava nessa fase? confia no que você está ouvindo aí da sua vozinha falando para fazer esse curso, que realmente, assim, vai fazer diferença? Vai. Ai, nossa, vamos investir um valor alto? Vamos investir, porque você precisa ter esse conteúdo para você mudar algumas coisas, entendeu? Então, é isso mesmo, confia. Às vezes tem gente que está num momento ali que tá com medo, né? De talvez, às vezes a gente até fica se boicotando, né? Não quer fazer a mudança ali, porque sabe que tudo é trabalhoso, né? Fazer mudanças é trabalhoso, né? Mas se a gente também quer um resultado diferente, a gente precisa fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então, tem que confiar. Confia que dá certo, tem que implementar as coisas. Eu ainda tenho bastante coisa para fazer ainda, mas eu vou fazer. É isso aí. Imagina com as aulas Que novas legal. vai ficar mais fácil, Tô vai ficar bem mais ansiosa. claro. Eu lembro você falando isso. Vai ser muito bom. Essa está muito animada. A gente gravou que nem umas doidas durante os 10 dias, mas tá bem legal. Eu me identifico muito com você falando isso, porque quando eu larguei, né, eu estava fazendo entrevista para a Amazon, para o Google, para trabalhar na equipe de tipo Inside Sales, essa área que é a minha especialidade, que é vendas, né? E para uma empresa ou para algum banco. Tava pensando, eu cheguei até a começar a estudar para o Series 7 para trabalhar em algum banco. Olha que loucura. Aí, quando eu resolvi para o marketing digital, não sabia nada de marketing digital. Você que já me acompanha há um tempo sabe que eu já fiquei 2 semanas sem WhatsApp, que eu não sei até hoje que o meu calendário é no Canva, não sei usar Google Calendar, eu sou uma pessoa muito limitada. E aí tinha uma mentoria, que foi quando eu comecei, né, que hoje é meu mentor até hoje, que é o Érico, e era 40 mil reais. Eu falei, gente, 40 mil reais era assim, na época, todo o dinheiro que eu tinha, sabe? E era o dinheiro que eu poderia usar para ir para minha lua de mel, que eu nunca tive. Então, assim, era aquele dinheiro que pagava a viagem lá para Manjiri, que é meu sonho ir, que eu nunca fui. Eu peguei todo o dia, eu nunca vou me esquecer desse dia. Foi de decisão de vida. E tô lá, eu, já desde 2020, Então, na mesma mentoria. E foi isso é uma exatamente decisão. essa Você tem decisão. Que hoje é muito mais cara, porque eu já mudei de grupo, né? Mas, assim, sempre vai ser algum investimento Exato. que a E você gente tem vai que abrir fazer o mão de alguma certo, né? coisa, né? O investimento certo. Também não adianta só fazer o investimento, mas tem que ir numa coisa que realmente vai ter um Tem que método e fazer vai o te trazer o método. resultado, né? Sim. Então tem que confiar. Se você se identificou, né, com isso, viu que isso daí tá fazendo sentido, né? Então é isso. A coisa tem bastante conteúdo, né? Não é uma coisa que é superficial. Então, assim, vai ter resultado, né? É muito legal. Esse filme se repete, né? Tem a postura de aprendiz e aplicar o método. Quando eu comecei no seguros também vi isso, no marketing digital, quando eu troquei também, mesma coisa. Então não tem jeito. Para ter Exatamente. resultado tem que ter Isso mudança. mesmo. Ixi, já Tô estão vendo que ali, essas ó. filhas estão te chamando, né? Muito Imagina, obrigada Nanda. pelo seu Foi um tempo, tá? prazer. Muito Eu que obrigada, agradeço agradeço. muito. Eu que Grande prazer agradeço ter você todos como os aluna. aprendizados aí, né? Os ensinamentos que eu tive com você e pretendo continuar aí, cada vez melhor. Imagina. E quando você vê as aulas Tá bom, novas, me pode conta o que você deixar. tá achando. Obrigada, Nanda. Tá? Um beijo. Muito obrigada. Um Tchau, tchau. beijo. Boa noite.